Pode começar, presidente. Muito bom dia a todos os deputados presentes. Aqui nós vamos dar início à nossa Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Quero cumprimentar o deputado Antônio Moraes, o deputado Lucas Ramos, o deputado Zé Queiroz, o deputado Tony Gel, cumprimentar a nossa assessoria, Leandro Rafael, Luiz Campelo, Eliene, Brandão, e a todos que nos acompanham pela TV Alep e pelas redes sociais. Antes de dar início à distribuição dos projetos, eu queria colocar em votação a ata da última reunião que os senhores receberam, e aqueles que concordam com o teor da ata permaneçam como se encontram. Ata aprovada. O primeiro projeto para distribuição é o projeto de lei ordinária 3610/2022, de autoria do governador do Estado, que redefine critérios de distribuição de parte de ICMS que cabe aos municípios. Regime de urgência. Para relatar esse projeto, deputado José Queiroz. Projeto de lei ordinária 3614/2022, de autoria do deputado Gustavo Gouveia, que altera a lei 14.866, que regulamenta a cobrança de pedágio na malha rodoviária do Estado de Pernambuco. Originada o projeto de lei de autoria do deputado Pedro Serafim Neto, a fim de estabelecer regras para motocicletas em praças de pedágio. Para relatar esse projeto, deputado Antônio Moraes. Nós vamos dar início, aos projetos em discussão. O primeiro projeto é sobre o veto total de autoria do governador, o projeto de lei complementar número 3434/2022, de autoria da Defensoria Pública do Estado. O relator é o deputado Isaltino Nascimento. Como ele me disse que vai entrar daqui a pouco, vamos deixar esse veto a partir da entrada dele na reunião. O segundo projeto de lei complementar 3567/2022, de autoria do governador, que altera a lei complementar 225, dispõe sobre a criação do cargo que indica, fixa sua remuneração. Relator, deputado Tony Gel, para apresentar o seu parecer. Com a palavra, o deputado Tony Gel. Senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Parecer do relator pela aprovação. O projeto se encontra em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Próximo projeto, projeto de lei ordinária 3578/2022, de autoria do governador do Estado, que cria as gratificações que indica no âmbito da Secretaria de Defesa Social. Relator, deputado Tony Gel. Com a palavra, deputado Tony Gel. Da mesma forma, senhor presidente, é uma feliz iniciativa do governo do Estado, nosso parecer é pela aprovação. Desculpe aí, tive que atender uma ligação urgente, né? Eu fiz a troca aí do relator, não foi? Na hora que distribuí esse parecer era do deputado Antônio Moraes, eu
falei Tonigel, mas ele já apresentou o parecer. Porque eu conheço a matéria, senhor presidente, estudei a matéria, então sem nenhum problema, senhor presidente, pela aprovação. Bom, o parecer do relator é pela aprovação, projeto de discussão. Aqueles que concordam com o parecer permaneçam como estão. Projeto aprovado. Próximo projeto de lei ordinária, número 3603/2022, de autoria do governador, concede crédito outorgado de imposto de ICMS a estabelecimentos fabricantes do álcool etílico hidratado, combustível, regime de urgência, relator, deputado José Queiroz. Presidente, depois o deputado Antônio Moraes vai tratar com Vossa Excelência um assunto de ordem interna que nós conversamos antes, que será de interesse de todos, e Vossa Excelência ouvirá o deputado Antônio Moraes e, consequentemente, os líderes. Mas nós queremos dizer que esta matéria já oferecemos parecer na Comissão de Administração e somos pela aprovação. Parecer do relator é pela aprovação. O projeto se encontra em discussão. Eu vou aqui fazer um comentário a respeito desse projeto, né? Mesmo antecipando que eu voto favorável. Eu recebi ontem, né, mas não há tempo de a gente propor ao governo do Estado suprimir desse projeto de lei o que se refere à recuperação judicial. Isso foi um pleito das cooperativas, né, sucroalcooleiras, são 3 em Pernambuco, mas como não chegou a tempo essa minha sugestão, né, apresentar a emenda, eu encaminhei para a Procuradoria, né, de Apoio do Governo do Estado para consultar se há alguma opinião contrária do Governo do Estado para a gente fazer a supressão desse termo. Enquanto ela não chegou à consulta, né, permanece, né, como foi aprovado ontem na CCLJ, e o parecer do relator Zé Queiroz é pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que concordam com o parecer permaneçam como estão. Parecer aprovado. Próximo projeto de lei 3604, de autoria do governador do Estado, altera a Lei 15.584, que concede crédito presumido de ICMS às operações de álcool etílico hidratado. Regime de urgência, relator deputado Tonigel. Senhor presidente, com a redução do ICMS, do óleo diesel, da gasolina, é preciso que este produto ele tenha competitividade, né? E que os produtores, os industriais em Pernambuco não percam competitividade. Daí porque a sensibilidade do governador Paulo Câmara vai ao encontro do anseio daqueles que produzem o álcool. Então, nosso parecer é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto se encontra em discussão. Eu também quero fazer um comentário sobre isso. Deputado Tonigel parabeniza o governo por essa iniciativa, e isso, de fato, era necessário. Vocês que passam, né, na frente de postos de combustíveis, a gente vê na tabela lá a diferença entre a gasolina e o álcool, ela é insignificante. Então, isso prejudica a produção de álcool e prejudica ainda mais quem pode fazer a escolha. Qual o tipo de combustível que quer abastecer seu carro? Se as pessoas têm uma falsa impressão de que a gasolina ela agrega muito mais qualidade no desempenho do veículo, isso é uma falsa impressão. Quando o preço está muito equiparado, as pessoas vão optar pela gasolina e não pelo álcool. E o álcool hoje é um combustível limpo, um combustível sustentável, produzido
usinas e destilarias aqui de Pernambuco. Então, o governador foi assertivo nisso aí, para que a Assembleia possa aprovar essa concessão desse crédito presumido para o álcool e a gente ter no preço da bomba final, né, o preço mais competitivo em favor do álcool. Então, né, parabenizo o governador e o relator Tony Gel pela aprovação. O projeto permanece em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados concordam com o parecer, permaneça como estão. Projeto aprovado. Próximo projeto de lei ordinária 3605/2022, de autoria do governador do Estado, modifica a Lei 17.898, relativamente à alíquota interna de ICMS aplicável ao álcool etílico hidratado combustível. Relator, deputado Isaltino Nascimento. Com a palavra, deputado Isaltino. Bom dia, senhor presidente, deputado Luiz Lessa, e saudar também aos demais integrantes dessa comissão e também a assessoria nossa, Leandro Rafael, Luiz Campelo, e a todos nos assistem da TV Assembleia no YouTube. Senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. Parecer do relator pela aprovação, o projeto se encontra em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam, permaneçam como estão. Nós agora vamos dar início à discussão e votação dos relatórios parciais da PLDO. Só uma observação, como o deputado Isaltino não tinha entrado no início, o senhor tinha pulado o primeiro, o veto parcial, o veto total. Bem lembrado, Rafael. Então, eu coloco aqui para discussão o veto total de autoria do governador ao projeto de lei complementar 3434, de autoria da Defensoria Pública do Estado. Relator, deputado Isaltino Nascimento. Com a palavra, deputado Isaltino. Nosso parecer, senhor presidente, é favorável à proposição do Executivo em relação ao veto total ao projeto. Parecer favorável pelo veto total, o projeto se encontra em discussão. Aqueles que concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Vamos agora dar início à discussão e votação dos relatórios parciais do projeto da LDO. Vamos aqui. Já com relatores, né, definidos. O primeiro parecer tem como relator o deputado Diogo Moraes. O deputado Diogo Moraes ainda não se encontra aqui na reunião, nós vamos redistribuir esse parecer para o deputado Tony Gel. O deputado Tony Gel é o parecer parcial dos capítulos 1 e 2 da PLDO, deputado. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de compreender bem a proposta do governo do Estado, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a presença do secretário de Planejamento nesta comissão. Debatemos, discutimos o assunto, esgotamos o assunto com ele muito claro, com uma excelente didática. Nós compreendemos bem a trilha que o governo quer seguir para o próximo ano, evidentemente, e nós entendemos que este relatório está amadurecido para que seja aprovado por esta comissão. Não só esse, mas também como um outro que eu tenho que relatar. Nosso parecer é pela aprovação, senhor presidente. Parecer do relator é pela aprovação. Presidente, só uma observação. Nesse relatório do deputado Tony Gel, tem 8 emendas apresentadas pela deputada juntas.
E essas emendas no relatório está pela rejeição. Só complementando o relatório do deputado Tony Gel, tá? Ok. De fato, são 8 emendas apresentadas pelo coletivo Juntas, todas alterando a essência, né, dos capítulos 1 e 2, mas como o parecer é pela rejeição, o parecer original, pelo conteúdo, foi dado como favorável pelo relator e pela rejeição das emendas. Coloco em votação, os deputados concordam com o parecer do relator, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Próximo parecer, que trata do capítulo 3, tem como relator o deputado João Paulo Costa. O deputado João Paulo Costa não se encontra, né, presente. Eu redistribuo esse parecer para o deputado Isaltino Nascimento. Presidente, a título de registro para Vossa Excelência, para quem nos acompanha na TV Assembleia YouTube, começou em deslocamento, saber da assessoria se há alguma emenda apresentada ao projeto. Não havendo emenda apresentada ao projeto, a esse capítulo, senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. De fato, não há nenhuma emenda, né, apresentada. Ele está sendo colocado com o projeto original. O parecer do relator é pela aprovação. Projeto em discussão, não havendo quem queira discutir. Os deputados concordam com o parecer e permaneçam como estão. Parecer aprovado. Próximo parecer é o projeto que trata do capítulo 4º, que tem como relator o deputado Coronel Feitosa. O deputado Feitosa não se encontra na reunião, vamos redistribuir. E peço ao deputado Lucas Ramos para apresentar o parecer do capítulo 4. Presidente, muito bom dia a todos. Satisfação enorme aqui retornar aos trabalhos dessa comissão. Eu estou puxando, senhor presidente, aqui no sistema o parecer, né, que deveria ter sido apresentado pelo nobre companheiro deputado Alberto Feitosa, mas já estou aqui resgatando o parecer do capítulo 4. Senhor presidente, trata do cumprimento da meta de superávit primário prevista no anexo encaminhado pelo Poder Executivo, referente às metas fiscais. Entendemos que, se o cumprimento da meta for comprometido por insuficiência de receita, a proposta estabelece que os poderes e os órgãos deverão promover reduções em suas despesas, definindo em seguida critérios específicos para a redução das despesas no âmbito do Poder Executivo, como, por exemplo, a classificação das despesas de capital relacionadas às obras públicas e aquisição de imóveis, prioridade de aplicação de recursos diretamente arrecadados por órgãos da administração direta, limites para despesas com publicidade, previsão de demonstrativos no anexo de metas fiscais a respeito da evolução do patrimônio líquido do Estado, a origem e destinação de recursos oriundos de alienação de ativos, a determinação da aplicação de recursos obtidos com alienação de ativos no financiamento de despesa de capital, a previsão da existência de reserva de contingência na Lei Orçamentária Anual 2023, correspondente a 0,5% da receita corrente líquida e critérios de utilização desses recursos, definição da destinação de, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos para ações e serviços públicos de saúde. Eu gostaria só de perguntar à assessoria se houve alguma emenda a este capítulo. Em não havendo, senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação do
da redação original que foi encaminhada, né, pelo Poder Executivo Estadual. Muito bem, deputado Lucas, parecer do relator é pela aprovação. Antes de colocar, não sei se tem algum deputado que queira discutir o parecer do capítulo 4, mas eu queria destacar, principalmente para quem nos acompanha pela rede social e pela TV Alep, a importância dessa discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muita gente, né, não sabe o que ela significa, né? Nós que somos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, a gente sabe da importância, né, fundamental que a LDO representa para o orçamento do próximo ano e para o PPA. Nós vamos ter uma eleição para governador, para deputados estaduais que estarão na próxima legislatura aqui, e o orçamento para 2023, ele é definido, as suas diretrizes agora, nesse processo de discussão. Então, quando a gente for discutir mais adiante, lá para outubro, novembro, a LOA e o PPA, né, se não tiver sido encaminhado pela LDO, né, dificilmente a gente vai conseguir incluir alguma coisa. Então, para quem nos acompanha pela rede social e pela TV Alep, né, compreender a importância do que é a LDO. Né? Então, eu coloco isso, né, mas quero aqui colher os votos dos deputados que concordam com o parecer do relator, o deputado Lucas Ramos, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Próximo parecer parcial do capítulo 5, seções 2 e 3, tem como relator o deputado Antônio Moraes. Concedo a palavra ao deputado Antônio Moraes. Senhor presidente, senhores deputados, o parecer do capítulo 4, secção 2ª e 3ª, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 3.556/2022, estabelece essas diretrizes para o exercício 2023. O relator, o parecer do relator, depois de analisado, é pela aprovação, senhor presidente. Parecer do relator pela aprovação. O projeto se encontra em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão. Próximo parecer trata do capítulo 4, seções 4 e 5. Tem como relator o deputado Antônio Coelho. O deputado Antônio Coelho ainda não chegou aqui na reunião. Nós vamos redistribuir esse projeto, designando o deputado Isaltino Nascimento para apresentar o parecer. O deputado Isaltino se encontra, né, em trânsito no carro. A imagem dele está ficando parada, significa que o sinal não está permitindo. Então, nós vamos redistribuir para o deputado Tony Gel apresentar o parecer do capítulo 4, seções 4 e 5. Deputado Tony Gel, com a palavra. Estimado presidente, esse foi um dos capítulos que nós debatemos muito com o secretário Alexandre Rebelo, bem detalhado. Eu apresento um relatório, senhor presidente, pela aprovação, sem nenhuma mudança, sem acatar nenhuma emenda, sem nenhuma mudança, senhor presidente, porque está muito bem, não é, detalhado, com metas, não é, estabelecidas, e como bem explicou ainda há pouco Vossa Excelência, né,
o governo do próximo ano poderá, sem sombra de dúvidas, de acordo com a aprovação da LOA, não é, executar políticas públicas de qualidade para o povo de Pernambuco, senhor presidente. Esse capítulo é importante. Presidente. Pois não, parecer do relator pela aprovação. Eu quero dizer, viu, presidente, que eu estou sem a imagem, porque a internet é muito ruim e eu estou também em trânsito complicado, e com a imagem aí fica mais difícil ainda. Mas estou vendo a imagem de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência acordou muito disposto aí, estou vendo, né? Com a aparência descansada e tal, apesar do sofrimento, né, que o Santa Cruz tem lhe causado. Mas deixemos isso à parte, não é? E um grande abraço, presidente, pela aprovação do nosso relatório. O parecer do relator é pela aprovação, o projeto se encontra em discussão, não havendo quem queira discutir, colocam em votação. Os deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Próximo próximo parecer, aliás, é do capítulo 4, seções 6 e 7, que tem como relator deputado Henrique Queiroz Filho. Deputado Henrique Queiroz não se encontra presente na reunião. Vou redistribuir esse parecer para o deputado José Queiroz, que é da mesma família. Henrique Queiroz, Zé Queiroz, está tudo em casa. Senhor presidente, o deputado Tonigel faz questão de tocar na ferida, né? Falar em Santa Cruz, isso é hora. Vamos passar virar a página e pensar no futuro. A gente vive de projetos e sonhos, né, deputado Lucas Ramos? Projetos e sonhos, eles virão, com certeza. Mas quero dizer a Vossa Excelência, eu observava a presença do deputado Lucas Ramos e me recordo dos debates que nós travamos nas outras LDOs sobre a feitura técnica desses pareceres. Sinceramente, senhor presidente, a Assembleia Legislativa é uma Assembleia privilegiada neste aspecto. Vem com os subsídios, com os detalhes, vem com as análises que permitem ao deputado dar um parecer muito à vontade. Eu me lembro que o deputado Lucas Ramos se esmerava nisso aí, depois Vossa Excelência continuou na mesma linha, isso é muito importante para a Assembleia, de modo que nós somos pela aprovação desses capítulos. Parecer do relator Queiroz é pela aprovação, o projeto se encontra em discussão, não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que concordam com o parecer permaneçam como estão. Parecer aprovado. Eu queria informar os senhores deputados que se encontra aqui presente online para ajudar no debate de um projeto que será tratado mais adiante, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Ranilson Ramos, ele, daqui a pouco, seja bem-vindo, presidente, daqui a pouco a gente vai conversar a respeito do projeto em questão. Mas vamos dar sequência para a discussão do parecer parcial dos capítulos 7 e 8, que tem como relator o deputado Tonigel. Com a palavra, o deputado Tonigel. Presidente, Vossa Excelência me ouve? Sim, alto e claro. Esse capítulo, senhor presidente, também me lembro bem das colocações feitas pelo secretário Alexandre Rebelo, explicando detalhadamente, senhor presidente. Então, não há nenhum óbice. Nós somos pela aprovação, rejeitando toda e qualquer emenda, porque está tão ajustado, senhor presidente, que não cabe mudanças. Vamos parecer pela aprovação. Parecer do relator pela aprovação,
o projeto se encontra em discussão. Deputados concordam com o parecer, permaneçam como estão. O parecer é aprovado. Nós vamos agora discutir aqui o veto integral ao projeto de lei complementar 3434. Acho que esse projeto já foi discutido aqui. Presidente, isso, já foi discutido. A única discussão que falta agora é dos capítulos 5 e 6, é justamente do que trata referente ao Tribunal de Contas, que tem a emenda do deputado Exaltino Nascimento. Sim. Então, esse já tinha sido apresentado, parecer. Nós vamos agora entrar na discussão do projeto de lei que foi apresentado, o parecer pelo deputado Exaltino Nascimento. E eu queria, antes de colocar aqui para discussão, a gente propor aqui ao presidente do Tribunal de Contas, Dr. Ranilson Ramos, que pediu exatamente para tratar desse tema, que ele possa... O deputado Lucas Ramos está pedindo para falar um pouco antes disso. Eu concedo a palavra ao deputado Lucas. Presidente Lessa, antes da discussão, seria interessante a gente conhecer o parecer do deputado Exaltino Nascimento, até para que, na explanação da discussão, na participação do presidente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ranilson Ramos, ex-deputado dessa casa, e alguém que eu tenho em mais alta estima e consideração, né, até para poder justificar, né, qualquer comentário ou, enfim, elucidar qualquer dúvida, né, que paire sobre alguns de nós. Então, eu sugiro que o deputado Exaltino faça a leitura do parecer para depois a discussão, não antes. O relator do parecer é o deputado Queiroz, né? Inclusive, ele está pedindo aqui a palavra. Concedo a palavra ao deputado Zé Queiroz. Presidente, vou ver se fui correto na observação, mas o nosso assessor, Leandro Rafael, remeteu para Vossa Excelência os capítulos 5 e 6 da LDO, que estariam faltando à aprovação, antes de entrar no projeto do Tribunal de Contas. Entendido? Capítulo 5 e 6 falta parecer. Deputado Zé Queiroz, só uma observação. É justamente isso. Na verdade, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Aí falta ser discutido e colocado em votação os capítulos 5 e 6, que trata justamente dessa emenda apresentada do deputado Exaltino, que o senhor está como relator. Bom, neste caso, volta para a gente e eu vou oferecer o parecer. Nós fizemos uma discussão, mas, de acordo com a sugestão do nosso presidente Aloysio Lessa, e a discussão girou em torno do que fosse mais justo para, historicamente, corrigir uma distorção que são os limites estabelecidos para a Assembleia Legislativa. E os deputados compreenderam o parecer do deputado Exaltino Nascimento. Parecer, ou seja, a formulação do deputado Exaltino Nascimento. Mas me parece que, antes desse parecer final nosso, que seria pela aprovação daqueles termos que permitiram que a Assembleia Legislativa ficasse apenas com 78%, um pouco menos que o Tribunal de Contas, não é 78%, a memória está trocando as bolas aqui, mas a gente ouvisse, no caso, por sugestão do deputado Aloysio Lessa, nosso presidente, o nosso presidente, com muita honra, o presidente do Tribunal de Contas, né? Recordando os bons tempos que ele passou nesta casa, de forma eficiente, de forma brilhante, e agora, como presidente, vai dividir conosco esse raciocínio. Nós entendemos justa aquela discussão, quero dizer, trazida e as sugestões pelo deputado Exaltino Nascimento. E assim compreenderam os demais deputados da comissão. Então, eu volto a palavra ao presidente Aloysio Lessa, para, se for o caso, a gente escutar o nosso companheiro presidente do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos. Bom, vamos dar sequência exatamente ouvindo o presidente do tribunal, Dr. Ranilson Ramos, para
ele contextualizar, né, o que representa essa proposta apresentada pelo deputado Isaltino Nascimento. Com a palavra, presidente do TCE, doutor Ranilson. Presidente, deputado Aloysio Lessa, quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer a todos os deputados da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa de Pernambuco, dar um abraço a todos os companheiros, dar um abraço forte ao nosso relator do processo da emenda apresentada pelo deputado Isaltino Nascimento, o deputado Zé Queiroz, abraçar a todos os assessores e, sendo bem pragmático, bem claro para os companheiros que estão nos ouvindo, nós estamos aqui com os nossos assessores, deputado Aloysio Lessa. Nós enviamos para a Casa Legislativa, depois que estou sentado aqui nessa cadeira de presidente, 2 processos. Antes de encaminhar, eu fui pessoalmente conversar com o Poder Legislativo de Pernambuco. Eu fui pessoalmente, eu saí daqui, da nossa cadeira, e fomos lá discutir os 2 processos que eu encaminhei a Vossa Excelência, que eu quero agradecer pela presteza, pelo encaminhamento rápido, pelo rito processual que vocês implementaram, que nos responderam com toda a presteza, que evidentemente era como eu sempre esperava. Infelizmente, esse processo que o deputado Isaltino apresentou, que inclusive mexe com os números, né, da participação do Duodécimo do Tribunal de Contas, nós não tivemos a oportunidade de discutir. Apenas lemos uma publicação no Diário Oficial do Estado de que o deputado Isaltino estaria querendo, inclusive na última hora da emissão da apresentação de emendas, que foi a sexta-feira, que o deputado estaria querendo alterar os itens de partilhamento entre a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas. Deputado Zé Queiroz, eu quero apenas recuperar um pouco da história. Essa discussão de partilhamento ela foi iniciada em 1998. Nós éramos deputado estadual, um dos líderes do governo, de Miguel Arraes, onde nós estabelecemos a divisão dos percentuais de duodécimo, deixando para o Poder Legislativo 3%, e esse partilhamento que está aí. Em 2000, novamente, nós, deputados estaduais, recebemos a determinação da legislação federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para ratificação desses números. E, mais uma vez, como vice-presidente da Comissão de Finanças, que fui durante 8 anos, o presidente eterno era o deputado Geraldo Coelho, e eu, durante 8 anos, fui vice-presidente do deputado Geraldo Coelho. Nós tivemos a oportunidade de aprovar as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco encaminhou ao governo e ao Tribunal de Contas um pedido de rediscussão desses índices de duodécimo. Eles têm 2%, se eu não estou enganado, e uma consulta ao tribunal. E a consulta foi respondida pela improcedência da alteração por ser inconstitucional.
o repartilhamento da questão do duodécimo, que foi definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Evidentemente que, ultimamente, nós tivemos no STF uma posição flexível do ministro Alexandre de Moraes, colocando que, em um momento de crise absoluta de um poder, que estivesse com dificuldade de pagar pessoal, não falar de investimento, poderia ser rediscutido esse partilhamento, sem estabelecer, abro aspas, guerra entre os poderes e nem os órgãos do Estado que têm um partilhamento. Então, a nossa primeira discussão, presidente, senhores deputados, é com relação à constitucionalidade. Evidentemente que a LDO ela não vai, ela não passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, onde a gente poderia ter tido a oportunidade de discutir a constitucionalidade dela. Essa resposta dessa consulta eu entreguei ao presidente Heriberto Medeiros, para que ele pudesse apresentar ao deputado relator. Portanto, esse é o primeiro ponto, deputado Zé Queiroz, da constitucionalidade ou não do projeto. Evidentemente que o fundamento que me foi apresentado por algum assessor da Alep é de que o processo é constitucional. Mas eu gostaria que ele lesse a consulta que nós respondemos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, que estava querendo alterar os limites, os números, os percentuais do duodécimo. E a resposta que tive é que era constitucional, que eles acreditam que é constitucional, e que os números estariam beneficiando muito o Tribunal de Contas do Estado. Evidentemente que essa discussão ela não pode vir antes da discussão da constitucionalidade ou não da emenda. O que nós gostaríamos é de pedir aos senhores deputados que fosse novamente retirada e agradecer ao deputado presidente Aloysio Lessa por já ter retirado na terça-feira passada, ao nosso pedido. O deputado Diogo Moraes nos informou e prontamente o deputado Aloysio Lessa retirou, para que a gente possa discutir essa questão da constitucionalidade ou não do processo. Inclusive com o deputado Isaltino e os procuradores da Assembleia Legislativa, tendo conhecimento dessa consulta que nós respondemos ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Segundo ponto, que aí a gente deixa para... qual foi a razão de que a gente não foi procurado pelo deputado Isaltino para que a gente discutisse, inclusive, números que são nossos. Eu vi na apresentação do deputado Isaltino, com todo respeito, números que são nossos, números que são aqui da casa. Nem a Assembleia, nem o Tribunal de Contas estão com nenhum risco, o mínimo risco, nós que fazemos essa fiscalização, nenhum risco de incapacidade orçamentária para pagar pessoal. Não tem nenhum risco. Tanto a Assembleia quanto o Tribunal de Contas têm folga absoluta no cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, ainda assim, eu gostaria de pedir a compreensão dos senhores para que seja retirado o processo e a gente discuta o aspecto constitucional. Evidentemente que nós não temos
deputado Zé Queiroz, senhores deputados, nós não temos nenhuma interferência no processo legislativo e Vossas Excelências podem prosseguir, lógico, com essa votação. Agora, eu, como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que tenho estabelecido uma relação, espero, de respeito à casa, que a gente possa retomar essa discussão e voltar a discutir esse processo, evidentemente, Vossa Excelência voltar a discutir em outro momento. Quero colocar aqui, já tivemos essa provocação do Tribunal de Justiça, que não continuou com a pretensão de rediscutir o duodécimo. O duodécimo do Tribunal de Justiça é o mesmo que foi definido em 1998. É o mesmo que foi referendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Atendendo a nossa resposta de que é inconstitucional essa discussão, ao menos que tivesse, como eu falei, um estado de incapacidade de cumprimento orçamentário por qualquer poder, por qualquer órgão, como nós não somos poder, de incapacidade de pagamento de pessoal. E o ministro Alexandre de Moraes fala em respeito, fala em entendimento pacífico, fala em não gerar guerra entre poderes. Portanto, eu gostaria de fazer essa primeira colocação e levando aí como aspecto de preferência para que Vossas Excelências pudessem discutir a retirada do processo. Ainda os senhores têm prazo para que a gente possa discutir inicialmente a constitucionalidade ou não da emenda constitucional do deputado Isaltino Nascimento. É como segue o nosso pedido. Pois não, presidente Ranilson, realmente esse assunto é um assunto ainda que não foi esgotado, né? Não foi esgotado, porque tem posições divergentes. E a gente precisa encontrar uma convergência nisso aí, e para isso a gente precisa ouvir os demais atores que tratam especificamente desse assunto. Um deles é o autor, o deputado Isaltino Nascimento, que está pedindo a palavra. Conceda a palavra ao deputado Isaltino. Presidente, em que pese terem sido colocadas algumas coisas que acho de bom ouvinte a gente poder tratar do âmbito interno, eu sugiro, Vossa Excelência, que nós encerremos a transmissão da TV Assembleia no YouTube, provisoriamente, enquanto possamos discutir essa questão, e que eu sugiro a Vossa Excelência que franqueie a palavra, antes da emissão do parecer do deputado Zé Queiroz, a doutor Cláudio Alencar, que é um dos assessores da comissão, do grupo que trabalha a questão da econômica e financeira na Assembleia Legislativa, da consultoria legislativa financeira, para que nós possamos nos posicionar, até porque nós estamos discutindo duodécimo, não tem isso, não vou mexer no duodécimo do Tribunal de Contas, valor do Tribunal de Contas, repasse do Tribunal de Contas, não é isso, estamos discutindo, na verdade, o que a Assembleia poderá fazer em relação a seus servidores e a seus cargos comissionados também a partir do próximo ano, já que a legislação mudou. Então, não estamos interferindo, não tem questão de constitucionalidade, nada relativo ao que foi colocado aqui, mas sugiro a Vossa Excelência que nós encerremos a transmissão da TV Assembleia e do YouTube e possamos continuar a reunião aqui interna entre nós, tá certo? Para que nós franqueie a palavra do doutor Cláudio, para ele fazer a exposição do porquê da apresentação dessa nossa emenda, haja visto que o Estado de Pernambuco, dos 27 estados do Brasil, nós somos dos últimos em que o duodécimo percentual da receita corrente líquida relativa a servidor é menor para o Poder Legislativo do que para o Tribunal de Contas. Mas aí a gente vai discutir isso internamente para justificar o porquê da nossa emenda. Antes de atender essa sugestão do deputado Isaltino, tem alguns parlamentares que estão solicitando também a palavra, mesmo que a gente depois vá fazer a reunião informal, mas é importante a gente ouvir aqui, está pedindo aqui a palavra tanto o deputado relator Zé Queiroz como o deputado Romário Dias.
né? Como o relator ainda vai apresentar o parecer, eu concedo a palavra ao deputado Romário Dias. Abra seu microfone, deputado Romário. Agora? Agora. Ok, eu quero inicialmente cumprimentar todos os meus colegas deputados. Quero cumprimentar o meu amigo Ranilson Ramos, fomos deputados também juntos. Também fui do Tribunal de Contas, do jeito que ele hoje é Tribunal de Contas, eu passei por lá 8 anos. Tive a honra de ser substituído por ele. Agora, essa matéria, eu tenho algumas visões sobre ela e vou colocar abertamente. Acho que nessas discussões de pessoas maduras, como nós somos, pessoas vividas, experiente, experimentada na vida pública, eu discordo de 3 pontos que acho fundamental. O primeiro, nós fazermos uma reunião desligando a YouTube, desligando televisão, desligando qualquer coisa. Ou a gente encerra esta reunião e marca uma outra com este propósito, ou, do contrário, vamos continuar como nós estamos, porque não é bom para a Assembleia, não é bom para o Tribunal de Contas, não é bom para ninguém, para a população também, se desligar os veículos de comunicação para que os deputados tomem uma decisão. Essa é a minha primeira premissa. A segunda premissa: a Assembleia Legislativa tem um corpo de juristas dos melhores de Pernambuco. O Tribunal de Contas também. Conheço bem o Tribunal de Contas. Além do corpo jurídico do Tribunal de Contas ser muito bom, nós temos um Ministério Público de alta linha, de pessoas extremamente preparadas, que têm condições também de discutir internamente lá no tribunal esta matéria. E não somos nós agora, depois de um parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é a primeira comissão da Casa, da qual ela emite parecer em todos os processos que aqui entra, qualquer projeto, ela se pronuncia, e os pronunciamentos da comissão, que é dirigida pelo deputado Valdemar Borges e tem como procurador o doutor Paulo Pinto, também há mais de 20 anos nessa função, que conhece muito bem. Foi muito boa a colocação do deputado e líder do governo do PSB, Isaltino Nascimento, quando ele coloca que não está, em momento nenhum, fazendo modificações no valor estipulado por lei do 10º do Tribunal de Contas, nem o da Assembleia. É um remanejamento interno, aonde a Assembleia, eu estou dizendo isso com muita propriedade, porque não sou candidato à reeleição, mas tive a honra de ter sido presidente da Casa por 3 vezes e presidente 2 vezes da Comissão de Constituição e Legislação e Justiça, como já fui da Comissão de Finanças e Administração e outras. Dizer que, para essa matéria estar neste momento em discussão, é porque ela realmente está pronta para ser votada, aprovada ou rejeitada pelos seus pares. É louvável a presença nesta reunião de Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos, também que foi daqui da casa por 2 ou 3 ou 4 mandatos. Comigo, com certeza, foram 2, mas ele parece que já tinha 1 ou 2 mandatos anteriormente. Posteriormente, ele deixou o seu filho. Deixou, não, ele colocou o seu filho, porque ele foi servir ao governo do Estado como secretário de Agricultura. Seu filho passou por aqui pela casa, conhece também e participa desta reunião, e tanto que é um rapaz diferenciado que está indo agora para deputado federal e com certeza vai ser eleito. Mas, na minha opinião, salvo melhor juízo, nós só temos 2 caminhos. Encerra a sessão e faz uma outra, já determinada a partir de agora,
que seja logo amanhã, que é quarta-feira ou quinta-feira, para resolver definitivamente esse assunto. E se pairar alguma dúvida de inconstitucionalidade, se entra com a ADIM aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, como bem disse o deputado, ex-deputado e presidente do Tribunal de Justiça, Ranilson Ramos, não disse que entra com a ADIM, mas disse que o tribunal já tem uma posição. Caso contrário, se recorre ao Superior ou ao Supremo Tribunal Federal. Agora, esta é uma matéria que não tem como mais ficar nesta discussão. Nós estamos prestes a, dentro de mais 3, 4, 5 anos, os servidores da Assembleia ficar estagnados nos seus salários. Já tivemos aqui um período que todo mundo deu aumento, menos a Assembleia, exatamente por causa desse percentual existente no nosso duodécimo. Então, eu acho e afirmo que eu vou votar para que haja uma dessas duas dessas medidas. Tirar da pauta neste momento e marcarmos uma reunião presencial com o Tribunal de Contas e com a Assembleia, ou pode ser virtual, sem transmissão nenhuma, mas nunca suspender essa. Por hipótese nenhuma, essa não pode ser suspensa para que se desligue os aparelhos. Ou, do contrário, votar livremente cada um. Se aprovada, se toma o caminho jurídico para que isso ocorra. Logicamente que isso não vai deixar nenhum arranhão entre o Tribunal de Contas e a Assembleia, até porque o Tribunal de Contas é composto praticamente de ex-deputados daqui da casa, deputados experientes, que conhecem bem como funciona a Assembleia e conhecem bem como funciona o Tribunal de Contas. Essa é a minha opinião. Pois não, deputados, aliás, por questões técnicas, a assessoria aqui, que cuida das transmissões, ela informa que essa reunião não está sendo transmitida, né? Então Nem pela TV Alep, nem pelas redes sociais, por problemas técnicos. Então, o que a gente está conversando aqui registra, né, oficialmente como uma reunião ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Uma outra coisa é que a gente tem prazo limite para esgotar a apresentação dos pareceres, que a gente precisa encaminhar isso para o Executivo. E o prazo limite é a próxima sexta-feira. A gente tem que concluir os pareceres até sexta-feira. Digo também uma outra coisa, essa decisão não passa por outra comissão, ela é exclusivamente orçamentária. É apenas a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação que trata da LDO e dos seus encaminhamentos, após a aprovação dos pareceres, para a gente dar o parecer final, o parecer geral. Então, se houver necessidade de uma extraordinária para a gente esgotar isso, a gente marca agora. Mas, né, como aqui existe divergência dos impactos da abundância desse projeto apresentado pelo deputado Exaltino, que não fere a questão do duodécimo, né? Ela apenas aponta para uma preocupação futura com relação aos servidores aqui da casa. Mas a gente não poderia deixar de ouvir, né, o órgão de controle, o tribunal, né, que tem um trabalho muito respeitado e importante, né, para que os órgãos públicos possam respeitar seus orçamentos e respeitar suas despesas. Tem uma solicitação aqui para que seja concedido também uma explicação da equipe técnica da CEFOT, das finanças. Antes de a gente colocar isso para entrar na nossa pauta de discussão, ela foi apresentada por Cláudio Alencar. Cláudio está à disposição aqui para que ele possa
fazer as considerações para que a gente possa encontrar aqui, né, se hoje cabe a apresentação do parecer final, que tem como relator o deputado Queiroz, mas é importante a gente ouvir aí a equipe técnica da Comissão de Finanças. Eu quero conceder aí a oportunidade para Cláudio poder falar de forma bem objetiva, Cláudio, para a gente poder, talvez depois da sua fala, mais algumas pessoas queiram se pronunciar. Concedo o microfone aí para Cláudio Alencar. Bom dia a todos os parlamentares, presidente da Comissão de Finanças, Luiz Lessa, presidente do TCE, ex-deputado Leonilson Ramos. Eu gostaria de destacar dois aspectos que vêm ocorrendo e que impactam essa relação, esses percentuais que foram determinados lá nos idos de 2000. Em 2021, foi aprovado uma lei federal, 178, que passou a considerar como despesa total de pessoal os inativos. E, com isso, a partir de 2021, gerou impacto na Assembleia, nas despesas totais de pessoal da Assembleia significativo, daqui para frente, 2021 em diante. Esse é um dado e um fato incontestável que vai crescer e já vem crescendo a despesa de pessoal da Assembleia Legislativa por uma alteração na Lei Federal 178. Então, esse é um fato. E nós fizemos projeções que, no final do ano, a gente se aproxima do chamado limite prudencial. A Assembleia, atualmente, a repartição em relação a despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida, a Assembleia é 1,44% da receita corrente líquida do Estado e o Tribunal de Contas 1,6% da receita corrente líquida do Estado. Pelas projeções, devido a essa alteração que ocorreu na legislação federal e outras alterações que vêm ocorrendo em nível federal, como a questão do ICMS, que existe uma perspectiva de redução nos próximos anos, que impacta na receita corrente líquida, isto é, reduz a perspectiva da receita corrente líquida no futuro, isso gera mais um segundo problema, que é exatamente o aumento desse percentual da Assembleia. Nós fizemos uma projeção e, no final, eu não sei se eu consigo colocar 2 ou 3 quadros aqui, para fazer apenas uma tabela. Deixa eu ver se eu... Pronto. Não sei se todos estão conseguindo visualizar. Sim, está visualizado o painel aqui. Esse é uma projeção que foi feita, baseada nas informações disponíveis, todos com dados oficiais, da projeção da receita corrente líquida do Estado de Pernambuco, disponível no sistema do Poder Executivo. Nós fizemos uma projeção considerando já, a partir de 2021, as despesas de inativos como despesa de pessoal. Nós chegamos, no final de 2022, à Assembleia Legislativa, em torno de 1,37%. E o nosso limite para atingir o chamado limite prudencial, ele é 95% de 1,44. Gira em torno de 1,36, 1,37, próximo a isso. Isso quer dizer que em 2023 a Assembleia estará completamente amarrada em virtude de ultrapassar, provavelmente, o limite prudencial. Não vai poder fazer nenhuma reformulação na gestão de pessoal da casa. Isso é um fato. Em compensação, o Tribunal de Contas ele tem uma projeção de apenas 1,14% até o final do ano. E o limite do Tribunal de Contas é 1,56% da receita corrente líquida. Então, uma folga enorme que o Tribunal de Contas tem
para gerir as despesas de pessoal, conceder aumento, entre outras dinâmicas que podem ser feitas. Então, esse é um fato concreto. Como se resolveria isso? Se resolveria isso, obviamente, rediscutindo os percentuais distribuídos entre o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. Qual é o mecanismo? Como é que se discute isso? Tem várias formas de se alterar esse percentual. Uma delas é, no nosso entendimento, a alteração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, como outras assembleias fizeram. E um dado importante, a emenda do deputado Exaltino não está alterando do 10º nem do Tribunal de Contas, nem da Assembleia Legislativa. Vamos, por hipótese, imaginar que, se o Tribunal de Contas ele gastasse o total do limite que ele tem, que é de 1,54%, desculpa, 1,56% da receita corrente líquida do Estado. Tudo em pessoal. Vamos supor. Isso representaria mais de 95% do orçamento do Tribunal de Contas. Isso quer dizer o quê? Que nunca o Tribunal de Contas vai chegar a esse percentual de 1,56%. Por quê? Porque não se gasta 95% com despesa de pessoal. Tem investimento, tem custeio. Então, na prática, o percentual hoje do Tribunal de Contas do Estado ele não vai ser atingido nunca, porque não se pode gastar 95% com despesa de pessoal do orçamento disponível. Então, essa é a situação que ocorre. E, para finalizar, eu gostaria de destacar esse quadro. A Assembleia Legislativa de Pernambuco é o último estado com percentual menor na distribuição dos 3%. Então, ou todos os outros estados têm percentual acima de 1,44% da receita corrente líquida que se pode gastar. A Assembleia é o último. Estão faltando alguns estados aqui? Estão, porque tem estado que tem Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do município. São Paulo, Ceará, tem outros aí. E isso representa realmente uma distorção enorme quando se verifica na prática. Então, esse é um dado factual. Há necessidade de repactuação, senão a Assembleia, ano que vem, não vai conseguir gerir não vai ter condições de gerir a questão de pessoal. Bom, um outro dado. Vamos só para o Nordeste, aqui a relação do Nordeste, a Assembleia, ela permanece, no caso, com um percentual menor. Nós fizemos uma proporção, incluindo o Tribunal de Contas do Ceará, porque tem 2, e da Bahia. Mesmo assim, o percentual da Assembleia permanece menor, 1,44% da receita corrente líquida do Estado, a Assembleia pode gastar com pessoal. Isso é o limite. Você gasta, obviamente, menos, porque tem aquele limite prudencial, etc. Bom, esse é um fato que revela que, no ano que vem, a Assembleia não vai ter condições de gerir a sua folha e a gestão de pessoal vai ficar limitada, em virtude dessas restrições. A Assembleia tem orçamento para gastar com pessoal? Tem. O Tribunal de Contas tem orçamento? Tem. Nós não vamos mexer no orçamento. Nós vamos alterar a sugestão do deputado Exaltino, que altere percentuais. Então, essa é um dado que se revela necessário, essa repactuação. Um outro aspecto é o aspecto legal que foi colocado, e aí nós entraríamos numa discussão jurídica que, obviamente, existem várias interpretações, algumas que entendem que um instrumento pode ser a LDO, outros não, como foi colocado pela equipe do Tribunal de Contas. Então, essa questão jurídica é uma questão que cabe interpretações, e nós temos interpretação, nesse caso, diversa do Tribunal de Contas do Estado. A última tabela que eu gostaria de destacar é essa aqui. Ocorreram, ao longo dos anos, várias alterações, repactuações no Brasil todo entre assembleias e os tribunais de contas. Então, esse quadro revela que foram utilizados diversos instrumentos, ou LDO, através de resolução, ou através de entendimento. Então, o mecanismo jurídico se tem várias formas de se fazer.
Então, o que está sendo discutido hoje é uma delas. Foi proposta que, no nosso entendimento, aqui da consultora legislativa, é legítima, mas tem outras formas que podem ser seguidas. Nesse sentido, nós finalizamos aqui essa breve apresentação, destacando a necessidade operacional de repactuação e existem diversas formas e caminhos jurídicos para se propor essa questão, dado que é uma questão natural que, ao longo do tempo, vem sendo repactuada entre as Assembleias Legislativas. Ok, deputada, essas informações. Se houver necessidade de um aprofundamento na questão jurídica, nós temos um consultor aqui que pode dirimir dúvidas em relação ao aspecto, o porquê se utilizou a LDO para alterar e repactuar. Nós temos um consultor que pode, se for o caso, aprofundar essa questão. Obrigado, presidente. Tá bom, vamos voltar aqui à tela com todos os membros aqui. Bom, com essa explicação de Cláudio sobre, de fato, não há alteração de duodécima, é apenas uma preocupação, limites de pessoal do quadro de servidores da Assembleia, a gente ainda não está com o parecer pronto, concluído, para que o deputado Zé Queiroz possa apresentar, o seu relatório. O presidente do Tribunal de Contas, doutor Ranilson, está pedindo a palavra. Conceda a palavra ao conselheiro Ranilson Ramos. Presidente, senhores deputados, vimos a apresentação do doutor Cláudio, assessor competente, que chegou no tribunal enquanto eu estava por lá, e era exatamente isso que a gente queria, que a Assembleia tivesse discutido conosco. Por exemplo, se Vossas Excelências aprovarem esse partilhamento, porque é o seguinte, esse argumento de que não está mexendo no duodécimo não é verdadeiro. Está mexendo, sim. Está mexendo. Está mexendo em relação a pessoal dentro do duodécimo. É isso que tratou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está mexendo. Nós temos um compartilhamento entre um poder e um órgão. Se Vossas Excelências aprovarem o ponto 3, o nosso limite de alerta é 1,18. No dia 1º de janeiro, nós já estávamos desenquadrados da Lei de Responsabilidade Fiscal. 17. Nós já estaremos desenquadrados somente com a sanção do projeto de Vossas Excelências. Agora, nós não tivemos a oportunidade de discutir com os senhores nem o aspecto constitucional, que é preliminar, nem o aspecto de impacto orçamentário. Agora, por exemplo, eu não sei qual foi o parâmetro que o doutor Cláudio pegou de receita corrente líquida. Pernambuco mudou o padrão de receita corrente líquida de 2000 para cá enormemente. Nós estamos em outro padrão de economia. É por isso que tem folga hoje para o Tribunal de Contas e tem folga hoje também para a Assembleia Legislativa. Evidentemente que a política de crescimento salarial da Assembleia Legislativa é uma e a política salarial do Tribunal de Contas, que impacta fortemente esses percentuais, é outro. Por exemplo, nós tínhamos uma reposição a fazer em 3 anos, de 19 para 22, de 20,8%, e pactuamos com os servidores da casa que a gente daria 13% e ficaria os servidores com esse crédito de quase 8%. Inclusive, na minha mensagem, que eu assinei para a Assembleia Legislativa, eu coloquei que nós estaríamos com esse débito com os servidores da casa do Tribunal de Contas de Pernambuco. Evidentemente que essa política salarial cabe a cada gestor.
o Tribunal de Contas foi conservador e a Assembleia Legislativa teve outro pensamento com relação a isso. Agora, o que eu quero colocar é que, por exemplo, não foi apresentado aí qual foi o parâmetro de projeção de receita do Estado de Pernambuco. Por exemplo, nós não sabemos nem qual é o percentual, a receita corrente líquida do segundo quadrimestre, porque o governo ainda não fez esse relatório. Eu posso dizer que tem um aumento considerável que vai diminuir esse impacto que o doutor Cláudio calculou aí com muita competência. Porque nós também aqui é que fazemos essa fiscalização, esse acompanhamento. Nós é que fazemos. Não só de Vossas Excelências, e nós somos órgão auxiliar dos senhores. Mas nós fazemos a fiscalização também da Assembleia Legislativa e fazemos do governo do Estado. Nós sabemos isso. Então, eu não sei qual foi o parâmetro de receita líquida, corrente líquida, que foi colocado. Se foi 31 milhões, se foi 34 milhões, como o governo está anunciando. Como o governo está anunciando. Agora, você ter o entendimento pela Assembleia e Tribunal é que eu acho complicado. Era preciso que tivesse tido uma discussão. Era preciso que tivesse tido uma discussão. E especialmente nesses dois pontos. Porque, como eu disse, eu só encaminhei 2 projetos. Me levantei daqui e fui à mesa diretora da Assembleia Legislativa discutir esses projetos. E eles não tinham impacto na Assembleia Legislativa. Eles tinham impacto aqui no órgão auxiliar. Mas, mesmo assim, eu fui. Mesmo assim, eu fui. Entendo perfeitamente a posição do sindicato e dos servidores da Assembleia Legislativa, como eu estou sendo pressionado, deputado Aloysio Lessa, senhores deputados, pela associação e pelo sindicato aqui do tribunal, para uma discussão sobre esse tema com os senhores, eu sinto muito, e não ter tido a menor deferência ao Tribunal de Contas para discutir esse assunto. Mas quero dizer a vocês, aos senhores, o seguinte: Vossas Excelências é quem vão tomar a decisão disso. Eu passei 16 anos no Parlamento. Interferência nossa é zero, absolutamente. Cabe a nós os caminhos que a gente vai tomar posteriormente, não tem problema. Agora, eu renovo o meu pedido de que o prazo primeiro, o prazo que eu conheço, deputado Aloysio Lessa, a não ser que eu esteja enganado, não é sexta-feira, é 31 de setembro, ou 31 de agosto, mas tudo bem, pode ser que eu esteja enganado. A gente poderia ter até terça-feira, né, que é dia 30, para essa discussão. Mas eu não faço essa projeção, eu apenas renovo e concluo minha intervenção de pedir que essa emenda seja retirada de pauta para que a gente possa estabelecer uma discussão ainda essa semana e a gente possa caminhar para uma decisão final, respeitando qualquer decisão de Vossas Excelências. Muito obrigado. Presidente Ranilson, apenas corrigindo o calendário. A gente só tem a Comissão de Finanças até sexta-feira dessa semana. Pois não. Porque a nossa próxima reunião ordinária será na terça que vem. E é na terça que vem que o plenário vai aprovar, em primeira discussão, a LDO. A gente não tem esse prazo, essa folga de prazo, não. A gente teria que fazer, se por acaso for necessário, uma extraordinária ainda essa semana para a gente poder concluir. O único parecer que falta é sobre esse capítulo. Então, a gente precisa encontrar aqui a convergência e também essas datas, que estamos muito no limite dela.
Agora, estou vendo aqui, tem dois deputados que pediram a franquia da palavra, pela ordem, o deputado Lucas Ramos e, em seguida, o deputado Romário Dias. Deputado Lucas. Presidente Lessa, o parecer ele pode ser lido até em plenário. Não há necessidade de antecipar na reunião da comissão, havendo essa possibilidade de ser lido até em plenário, como a Casa já fez por diversas outras oportunidades. Mas eu acho que está bastante claro que não houve diálogo entre, né, as duas equipes técnicas, e o presidente do Tribunal de Contas faz um apelo que se crie a oportunidade para que se haja esse debate tão necessário. Eu peço ao relator, deputado José Queiroz, que garanta, né, esse direito de discussão para que a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a partir de uma emenda apresentada, né, de uma manifestação individual do deputado Zaltino Nascimento, que possa garantir esse bom debate, de forma que a gente não cometa, o Poder Legislativo, o desequilíbrio orçamentário e fiscal no Tribunal de Contas. É o apelo que faço ao deputado Zé Queiroz. Concedo a palavra ao deputado Romário Dias. O microfone está fechado. Agora está aberto. Senhores deputados, eu tenho o maior carinho e apreço pelo Tribunal de Contas, principalmente pelo seu presidente, mas a forma como eu vi o final das palavras do Dr. Ranilson, presidente do Tribunal de Contas, quando ele colocou de que não teve nenhuma oportunidade de discutir essa matéria, tanto que teve que estar aí agora com a sua equipe participando de uma reunião da Assembleia Legislativa no momento de votação, não é uma audiência pública. E a segunda, não entendi direito. Não, se os senhores quiserem, votem e nós vamos tomar as providências que se fizer necessário. Eu acho que isso era desnecessário ter sido dito. Acho que ele tem que tomar medidas que achar necessário, mas não no tom que foi dito. Digo isso até com muito respeito que tenho a Ranilson e tenho pelo Tribunal de Contas. Sou ex-servidor do Tribunal de Contas, sou aposentado do Tribunal de Contas e tenho o maior respeito pelo Tribunal de Contas. Agora, não ouvi direito essas colocações. Eu gostaria até, se necessário fosse, Sua Excelência, o presidente, colocasse se eu estou errado ou se realmente ele quis dar esse enfrentamento. Segundo, eu acho que o tempo está pequeno. Eu, quando fiz a minha primeira intervenção, eu falei que a gente, se fosse desligar, mas Vossa Excelência, deputado Aloysio Lessa, em boa hora disse que os sistemas de transmissão não estavam ligados, que seria muito ruim para a Assembleia desligar, mas já que estão desligados, e não vejo nenhuma razão para protelar. No máximo, até amanhã, para que a gente chegue a um denominador comum. Até porque nós temos que resolver essa matéria até sexta-feira, e até sexta-feira ela também tem que estar em plenário para ser votado. Nós estamos num período crítico onde os parlamentares todos estão viajando. Eu tenho presidido, a pedido do deputado Heriberto de Medeiros, presidente da Casa, 90% das reuniões nesses últimos 2, 3 meses, para que não haja interrupção nas sessões ordinária e extraordinária do plenário da Alep. Então, essa matéria, na minha concepção, aqui na Casa, ela já está pacificada. Não tem mais o que adiantar, tirar ou colocar. E se conheço bem o deputado José Queiroz, meu queridíssimo amigo, inclusive vizinho de prédio não, moramos no mesmo prédio, ele está com o seu parecer pronto para colocar em votação agora. Depende exclusivamente de Vossa Excelência, como presidente, dar o sinal de que votaremos agora e colheremos os votos. Pode ser aprovado, como pode não ser aprovado,
mas que a gente resolva até amanhã esse assunto. Se não puder ser hoje, que seja amanhã, de manhã ou à tarde, para mim tanto faz, para que a gente possa definitivamente resolver essa matéria já que 90% dos estados do Brasil já resolveram e a Assembleia de Pernambuco está nessa pendência. Era somente isso e muito obrigado pela atenção de todos. Eu não estou identificando alguém ter solicitado a palavra depois de deputado Romário. Estou identificando agora o presidente conselheiro Ranilson Ramos pedindo a palavra. Concedo o microfone. Com a palavra, conselheiro. Presidente Aloysio, deputado Romário Dias, eu estive aí com Vossas Excelências durante 12 anos. Não coloquei nenhum tom de ameaça, até porque, durante a minha fala, eu fui muito claro quando eu disse que nós somos órgãos auxiliar da Assembleia Legislativa. Eu disse apenas o seguinte, deputado Romário Dias, nosso ex-conselheiro, eu disse o seguinte: eu sou presidente de uma casa, de um órgão, que, evidentemente, que se encontrar em situação difícil, principalmente por ser um órgão de controle, com a emenda constitucional aprovada, é lógico, deputado Romário, que a gente vai precisar tomar alguma decisão. O sinal do conselheiro caiu. A gente não está conseguindo ouvir, não, a fala dele. Infelizmente, enquanto não retornar, ele também não nos ouvirá, presidente. Então, só nos resta aguardar um pouco. Então, acho que caiu a... Conselheiro Ranilson, o seu som tinha caído. Retornou? Retornou, sim. Então, o desenquadramento do órgão de controle externo. O órgão de controle externo. Imagina, deputado Romário, o que é que eu como presidente, quais são as decisões que eu preciso tomar? Não tem tom de ameaça. Eu sou um homem cordável, eu sou um amigo, um companheiro de vocês. Jamais faria isso. Não sei nem por que Vossa Excelência levantou essa hipótese. Agora, eu, como presidente desse poder, eu vou ser instado a tomar as decisões possíveis para que o órgão de controle externo não entre num desenquadramento da lei de responsabilidade fiscal, porque, se for assim, a gente não pode fiscalizar ninguém. Não pode fiscalizar ninguém. Essa é a minha consideração. Agora, o que eu comecei a falar e o que eu concluo falando é de que nós não tivemos oportunidade de discutir. Nós não tivemos oportunidade de discutir, nem do ponto de vista da constitucionalidade e nem do ponto de vista dos impactos nos números do Tribunal de Contas. Apenas eu encontrei aí uma apresentação do doutor Cláudio, que, ressalvo novamente, é um técnico competente, dos nossos números. Era preciso que a gente tivesse tido a oportunidade de a gente colocar como efetivamente é. Volto a dizer, nós estamos em outro patamar de receita corrente líquida. O que resolve isso é a receita crescente. Evidentemente que nós tivemos um impacto muito grande de redução de receita corrente líquida, de receita corrente do Estado, em dois setores fortes da nossa economia, a exemplo de combustíveis, mas ainda assim, senhores deputados, não tem nenhum desenquadramento, nem da nossa parte, não terá,
nem da nossa parte e nem da parte da Assembleia. Mas isso é uma discussão para ser travada com as duas equipes técnicas. Com as duas equipes técnicas que não nos deram a oportunidade. Mas eu queria apenas dizer ao deputado Romário Dias que ele perfeitamente e que jamais eu colocaria alguma dúvida ou que eu fosse fazer uma colocação em tom de ameaça. Todos vocês me conhecem. Não cabe, não é comigo. Um abraço. Senhores, nós precisamos fazer um encaminhamento, né? Depois de ouvir a todos que pediram a palavra. Como a gente tem um tempo muito curto, até a reunião do plenário, onde será aprovado o parecer final da LDO, a gente tem um problema também, que é conhecido de todo mundo. O nosso trabalho é remoto, não é presencial, né? Até para conseguir juntar as equipes técnicas do TCE com a Assembleia Legislativa, tem que fazer a combinação, né, para isso acontecer, como ocorreu ontem, a primeira reunião entre os técnicos das duas casas. Mas essa reunião de hoje, eu achei ela muito madura, né? Muita dúvidas foram retratadas aqui, e a gente precisa encontrar a solução. Se não for agora, mas pelo menos deixar alguma coisa sinalizada para a solução, né? O relator, né, deputado Queiroz, está pedindo a palavra, mas antes de conceder a palavra, eu queria aqui fazer um exercício, né, de buscar a convergência. A convergência, quando tem uma decisão a ser tomada, não pode ter perdedores e vencedores. Às vezes, a gente pode empatar um jogo e todo mundo sair, de alguma forma, satisfeito com o resultado final. Como o parecer do relator ainda está sendo construído, ouvindo todos os lados, eu fui muito literal nas palavras. Empatar o jogo significa meio a meio, né? 50% do que tem hoje para cada órgão, Assembleia e Tribunal de Contas, né? Como uma forma de a gente pacificar esse debate e encontrar uma solução, né? Mas fica aqui essa sugestão de a gente pensar, né, numa solução que a gente entre, né, no plenário, né, com essa solução encontrada depois dessa reunião de agora, reunião ordinária, se a gente conseguir votar agora, ou se a gente conseguir marcar uma extraordinária para ser muito específica, apenas esse parecer para a gente concluir. Concedo a palavra ao relator, deputado Zé Queiroz. Senhor presidente Aloysio Lessa, nós temos 5 mandatos de deputado estadual. Acompanhamos o deputado Romário, brilhantemente presidente, e já tivemos crises com o Tribunal de Contas. Divergências, eu não diria crise, divergências, no tempo de Romário. E ele soube conduzir com absoluto acerto e o jogo terminou empatado, porque terminou pacificado. Mais temperatura nós tivemos no tempo do presidente Guilherme Uchoa, com os membros da Comissão de Finanças ou em outros setores. E, novamente, nós podemos dizer que terminou pacificado e, usando a linguagem de Vossa Excelência, o jogo empatado. Por quê? Porque há um propósito, o deputado presidente do tribunal hoje, Ranilson Ramos, o presidente do tribunal, foi defensor dos postulados da nossa casa durante 12 anos e sabe disso, acompanhou isso, né? Há um zelo especial nosso pelo cumprimento legal e, naturalmente, o presidente do Tribunal de Contas também agora, do outro lado do balcão do Tribunal de Contas, tem o zelo legal pelo Tribunal de Contas.
O deputado Aloysio Lessa tem razão. Mas eu quero dar um detalhe aqui para o presidente do Tribunal de Contas. Com o respeito que nós temos a ele, o carinho, a nossa amizade tão antiga, é que os técnicos do tribunal estiveram aqui quarta-feira passada, com os técnicos da Assembleia Legislativa, técnicos e consultores. Já ali, poderíamos ter encontrado uma solução. E na solução do empate, hoje já estaríamos votando uma matéria pacificada. Em não havendo, como relator, eu acolho a sugestão do presidente do Tribunal de Contas de que a gente tenha essa outra oportunidade. E eu sugiro ao presidente Aloysio Lessa que combine com o deputado Exaltino Nascimento, líder da bancada, que pudesse ser entre os técnicos hoje à tarde, para definir. Urgência é urgência, e até presencial, se for o caso. Mas que a gente tenha das duas equipes técnicas, poderia ter havido isso na quarta-feira passada e não houve, agora. Esse é o esforço que a gente faz. E amanhã, às 9 horas, só é uma matéria. De acordo com a decisão que for tomada pelas equipes técnicas, nós teremos uma... Eu digo a Vossas Excelências que eu estou convencido. Me convenci com o doutor Cláudio dos argumentos que foram levantados técnica e numericamente, apresentados dados concretos. O deputado, o presidente do Tribunal de Contas apresenta contra-argumentos, então nós temos que buscar, nesses contra-argumentos, uma solução das equipes técnicas. Uma vez encontrada essa solução, com a presença de Vossa Excelência, senhor presidente, do autor da emenda, deputado Exaltino Nascimento, e das equipes técnicas, e quem desejar mais, entre os nossos pares, nós já teremos o parecer formulado hoje. Porque se fosse para dar o parecer agora, eu daria. Eu já estava convencido, mas concordo que se o presidente do Tribunal de Contas levanta algumas dúvidas, alguns dados, nós também teremos que respeitar a corte, respeitar os argumentos do presidente e colocar, mais uma vez, as equipes técnicas para dirimir essas dúvidas. Então, eu concordo que seja retirado nessa condição, que tenhamos a reunião da equipe técnica e que possamos ter uma reunião, por sugestão nossa, de outra hora que Vossa Excelência entenda, amanhã às 9 horas, porque é uma matéria única, cujo parecer terá que sair já hoje pela nossa assessoria, hoje à tarde, após a reunião das comissões. Eu primeiro quero louvar essa sugestão do deputado Queiroz, né, de a gente pacificar isso. E a primeira reunião tem que ser entre os técnicos aqui da Assembleia e do Tribunal, onde, né, Cláudio mostrou aí que ele tem esses estudos. Sugiro ao presidente conselheiro Ranilson que a equipe técnica do Tribunal também traga seus relatórios, né, com essa finalidade, para a gente encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? Se puder ser hoje à tarde, combinar entre as equipes. Cláudio está aqui, Leandro, Rafael, pode combinar com Marcelo Cabral, para a equipe da Assembleia estar pronta para hoje à tarde, e a equipe do Tribunal, a equipe técnica, também ficar pronta, né? Já que isso é urgente, é de interesse das duas casas, para a gente apresentar o parecer do deputado Queiroz o mais urgente. Se a equipe técnica se reunir hoje, isso assegura que a gente possa fazer uma reunião extraordinária. Não sei se cabe apresentar o edital, publicar para a gente fazer amanhã ou na quinta-feira, mas, né, a partir desse encontro das duas equipes, a gente marcar a reunião extraordinária, né, única e exclusivamente para isso. E a gente chegar, né, na próxima terça, apresentar o relatório final da LDO, né, e por conta desse modo remoto de trabalho, isso chegar já no plenário pronto, para evitar dar o parecer no plenário. Parecer no plenário, ele caracteriza, né, para quem acompanha a rede social, que não está havendo reuniões das comissões, que não é o caso.
A gente está esgotando esse assunto, né? Pedimos para retirar de pauta na semana passada, a gente está, né, retirando novamente de pauta para encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E chegar no plenário já com o parecer pronto, apenas para apresentar, né? Sair na ordem do dia já pacificado, com todos os deputados sabendo o que é que vai ser votado. Então, eu queria propor, se o deputado Ranilson tem como mobilizar a equipe técnica do tribunal para hoje à tarde, aí combinam entre eles o local e o horário, se for no TCE, 3, 4 da tarde, se for lá na Assembleia, que eu estou fora, também nesse horário, e vocês encontrarem aí esse ponto de equilíbrio para na quinta-feira, Rafael, já fazer o edital de convocação no nosso horário logo cedo, 9 horas, se todos os deputados concordarem com isso, a gente encontrar. O deputado Romário está propondo às 10. Está dormindo muito, mas vamos em frente. Seria esse encaminhamento, né? Hoje à tarde, a equipe técnica do TCE e da Casa, e a gente fazer a nossa reunião extraordinária na quinta. O deputado Ranilson está pedindo a palavra e o deputado Zé Queiroz. Concedo pela ordem, deputado Ranilson. Presidente, estamos à disposição às 3, 4 horas de hoje. O pessoal vai para a Assembleia Legislativa. Ok. Agradeço e pedir a Cláudio, pedir a Marcelo Cabral, Leandro, para organizar a equipe daqui, 3 da tarde. Vocês combinarem só o local aqui lá na Assembleia, para que todos se encontrem. E conceder a palavra ao relator, o deputado Zé Queiroz. Senhor presidente, não seria hoje e agora que nós não encontraríamos uma forma de pacificar. Essa sempre foi a conduta da Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas também tem tido um comportamento que sempre chegamos a uma pacificação e vamos encontrar. Eu sugiro a Vossa Excelência, porque me parece que o prazo de edital é permitido, que a gente pudesse fazer já a extraordinária amanhã às 9 horas. É uma matéria e ela sairá resultado hoje à tarde. Ela já sairá com o parecer pronto. Nós já teremos condições de dar parecer. Aliás, eu daria hoje, mas vamos buscar essa pacificação para amanhã. Aí poderíamos fazer amanhã. Consulte aí, porque aí já terminaríamos amanhã na plenária. Bom, se couber o edital convocar para amanhã, às 10 horas, para todo mundo chegar descansado, deputado Romário Dias, com muita energia. Oi, Rafael, pois não? Desculpe interrompê-lo, só uma observação importante. No que diz respeito à convocação, à publicação em diário oficial, o regimento interno da Casa ele prevê que a gente tem que convocar 48 horas antes. Se tiver um acordo dos líderes, do senhor presidente, do conselheiro Ranilson Ramos, até porque um ponto importante a se acrescentar, que na próxima segunda, dia 29, a gente tem apreciação e votação do parecer geral e de redação final, para no dia seguinte, dia 30, o parecer ser publicado em diário oficial e ir para a discussão no plenário. Por isso que há essa necessidade da urgência de ser esgotado esse prazo até sexta-feira, no máximo. Bom, hoje acontecendo a reunião, que é o primeiro passo, pode ser o edital para amanhã ou para quinta, né? Isso é indiferente, é apenas um dia mais, um dia menos, às 10 horas da manhã, né? Aí a gente já chega na segunda-feira com isso solucionado. O deputado Romário está solicitando a palavra. Só para dizer que esta reunião não está sendo encerrada, ela pode ser prorrogada até amanhã, às 10 horas da manhã. O regimento permite isso. Eu estou dizendo no caso de como colocou o meu amigo Leandro. Se houver necessidade, é só dizer que nós estamos prorrogando a sessão até amanhã, às 10 horas, para que amanhã se dê o parecer final. Tá vendo? Nada como alguém que domina, né, aqui o regimento interno, como o deputado Romário, para sugerir soluções óbvias. Bom, deputado Lucas está pedindo a palavra. Presidente, só não pode ser às 10 por conta da reunião ordinária plenária.
Então, teria que Ok, ser às 9. bem lembrado, bem lembrado. Pode ser às 9. Enfim, então vamos prorrogar a reunião ordinária da Comissão de Finanças até amanhã, no horário das 9 horas, para a gente voltar aqui se reunir com o encontro de hoje, né? Enfim, o deputado Queiroz, né, o relator da matéria, também está pedindo a palavra. Para encerrar, senhor presidente, eu insisto sobre a presença do deputado Exaltino Nascimento, que é o autor da emenda na reunião de hoje à tarde, para que não surjam dúvidas para ele também e a gente encontre a pacificação com o apoio do deputado Romário Dias, do nosso presidente do Tribunal de Contas, Ranilson Ramos, com todos, enfim, para que a Assembleia viva a tradição com o Tribunal de Contas que sempre viveu. Somente isso. Bem lembrado, né? A presença do autor da proposta, deputado Exaltino, se ele pudesse, se ele estiver disponível, conceda a palavra. Seu microfone está fechado, deputado Exaltino. Deputado, abra o microfone, deputado Exaltino. O microfone está fechado. Agora. Tem a palavra, deputado Exaltino. O som dele está inaudível. Alguém pode... Cleiton, tem como ajudar? Nossa conexão está ok. É provável que o aparelho dele esteja sem som. Talvez conectado a um fone de ouvido, sem fio, ao som do carro. Está ouvindo, Exaltino? Aí, o problema técnico pode ser aí no seu veículo ou no seu aparelho. Eu estou ouvindo, desculpa, perdão, é porque surgiu uma ligação, eu estava me atrapalhando, presidente. Desculpa aí aos demais. Tem a palavra. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Na verdade, quem nos conhece sabe, não é à toa. Eu fui do movimento sindical, presidente. Sou de uma escola, né? Eu comecei a militar com 13 anos de idade, tá certo? Então a gente tem eu não ocupei cargo de liderança de governo, oposição, secretário de Estado à toa. Quem me conhece sabe que eu sou do caminho do meio, sempre fui do caminho do meio, do diálogo. Esse é o nosso propósito. E se porventura não tivesse nossa emenda, nós estaríamos discutindo aqui essas questões. Então, da minha parte, nenhuma dificuldade, não tenho nenhum tipo de problema em relação ao Poder Legislativo, tampouco o Tribunal de Contas. Eu acho que nosso caminho é encontrar uma demanda e quando nós somos porta-vozes, na verdade, não é isolado, tá? O sentimento é coletivo do Poder Legislativo, que eu estou espelhando, é um sentimento da maioria esmagadora do Poder Legislativo em relação à emenda apresentada para essa discussão. Para ficar claro que não é algo assim, né? Eu nunca fui estabanado, tampouco, né? Uma pessoa sem... Eu tenho, né, muito esmero do que faço como parlamentar, tranquilidade, nem faço jogatina política, não é do meu alvitre. Eu sou uma pessoa que tem um lado, posição, e nunca fui pusilânime, diferente, enfim, eu acho que tem essa questão, mas nós estamos no caminho aí para procurar encontrar a melhor solução, a saída e a sugestão feita, eu concordo plenamente. Bom, fica o encaminhamento aqui, né, do encontro da equipe técnica, com a participação do deputado Exaltino, hoje à tarde, às 15 horas, na Assembleia. A nossa reunião fica prorrogada até amanhã, às 9 horas. Não precisa de edital, apenas mandar o WhatsApp, Leandro, amanhã cedo, para que todos os membros possam participar e a gente votar a matéria, e concluir a LDO. Bom, eu quero agradecer, antes de encerrar a reunião, a presença de todos os deputados aqui presentes, a assessoria legislativa da Casa, agradecer ao presidente conselheiro Ranilson Ramos, no Tribunal de Contas, e amanhã, às 9 da manhã, a gente volta a concluir a reunião de hoje. Um bom dia a todos, um abraço e até amanhã no nosso novo horário regimental, às 9 horas.